Gente, sabe aquele livro que traz em si aquela sensação de livro conforto? Aquele livro conforto que chama por uma aventura, que traz aquela sensação de imaginação fértil. É sobre isso que eu vou falar hoje aqui no Atravessando Letras. E aí, pessoas! Olá, olá! Aqui quem tá falando sou eu, Luiz Andrade, chegando aqui para trazer mais um livro pra gente conversar. E hoje, antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que comentou, todo mundo que assistiu, que compartilhou os vídeos anteriores. Eu peço que façam o mesmo com esse vídeo, cliquem ali nas notificações, ativem as notificações e marquem como gostei. E é sobre isso. E o livro de hoje, ele vem como resposta de um pedido feito num dos comentários no vídeo do Ciclo da Herança. E vai ser O Hobbit, do Tolkien. E eu tô muito feliz, vocês não têm ideia. Eu sou completamente apaixonado pela Terra-média. Eu sou profundamente entusiasta dos filmes do Senhor dos Anéis. Que os filmes do Hobbit eu não gosto muito. Fico com o livro mesmo, que já é uma experiência extraordinária. É um marco, pode ser considerado um dos marcos na literatura de fantasia moderna. A Terra-média como um todo é um marco gigantesco. Muitos RPGs, muitos jogos, muitos outros livros foram criados nos moldes de Tolkien e seu mundo extraordinariamente imaginativo e profundamente repleto de culturas. Mas um passo de cada vez, vamos mergulhar aos pouquinhos, porque é o que o Hobbit propõe. O Hobbit, ele é um livro que tem, primeiro começando pela narrativa aqui, ele tem uma narrativa bem tranquila. Ele conversa, o narrador, ele é um narrador muito próximo do leitor, então ele conversa muito com o leitor, ele tem aquela coisa infanto-juvenil bem interessante, que não emburrece a criança ou pré-adolescente que está lendo. Pelo contrário, o livro vai se colocando na mente da pessoa e a pessoa vai tomando posse dessa história. Então, assim, rapidinho, o que é a história do Hobbit? Hobbits, na verdade, são criaturas menores que homens, que têm hábitos pacatos. Eles se dividem em a gente pode chamar de aldeias, mas é chamado de condado. E esse condado é dividido em outros pequenos vilarejos, vamos colocar assim. E os hobbits mais abastados, eles vivem no que a gente chama de toca. Mas, como diz o começo do livro, não é uma toca úmida, suja, cheia de minhocas, mas sim uma toca bem cuidada, uma toca bem arrumada, com o sol entrando por todas as janelas, e todas as janelas feitas arquitetonicamente, propositalmente, para se colocarem do lado do sol. Enfim, é uma toca planejada. E é nessa toca com uma porta ali, com uma maçaneta no centro, que a gente vai encontrar o nosso personagem principal, que é o Bilbo Bolseiro. Bilbo Bolseiro do Condado. Gente, sério, eu amo falar de Senhor dos Anéis, eu amo falar desse mundo. E o Bilbo, ele é um hobbit tranquilo. Ele não quer saber muito de coisas assim, eu quero viver minha vida, quero ler meu jornal, quero tomar minha xícara de chá, eu quero, sabe, uma vida pacata. É isso que o Bilbo deseja. Mas o que acontece? Ele tá sentado assim na porta, fumando seu cachimbo, daí chega um velho com uma barba gigantesca, com sobrancelhas grossíssimas que lembram cercas de arame, e o Bilbo lembra enfim, primeiro eles se cumprimentam, tem toda uma conversa sobre bom dia, que é hilária. Mano, essa conversa sobre o bom dia já mostra o tom do livro todo, porque o Bilbo fala bom dia, daí o Gandalf, que é esse velho, que é um mago, diz, você tá querendo dizer o quê? Que o dia tá bom? Ou, enfim, tem toda uma conversa sobre o bom dia. Daí o Bilbo fala, isso tudo de uma vez? E é um começo muito bom, porque você percebe ali esse mago que bate na porta
do Bilbo e essa conversa que eles têm e essa sensação do tipo, tá, que doideira é essa? Daí o Gandalf fala, olha, eu posso vir aqui na sua casa tomar um chá? E o Bilbo, pode, venha, pode vir. E daí passa-se uma semana e o Bilbo esquece disso, até que batem a sua porta ali no período da tarde, e ele começa a abrir a porta, gente. Imagine você na tua casa, tranquilo, vivendo tua vida, sei lá, cuidando da sua casa, como você sempre faria, num dia qualquer, e de repente a campainha toca e você abre, primeiro chega uma pessoa desconhecida, depois começam a chegar pessoas desconhecidas em pares, em trios, às vezes sozinho, mas o fato é, chegam muitas pessoas que você nunca viu na tua vida e vão entrando na tua casa, vão tomando a sua cerveja e vão comendo da sua comida e o Bilbo ficando, mas o que tá acontecendo? Quem são eles? E são anões, ou pegando a tradução da HarperCollins, anãos. É o povo anão, um dos povos que existem aqui na Terra-média, que vão chegando, vão se aboletando ali na casa do Bilbo, uma coisa doida. E o Bilbo sem ter o que fazer, mas eu vou ser coitado. Cara, tenho muita dó do Bilbo. Ele meio que eu não sei quem são vocês, mas fiquem à vontade, eu não entendi nada, o que tá acontecendo. Gente do céu, que loucura. E daí o pessoal já é folgado, já começa a pedir coisa, já começa a pedir o melhor vinho, já começa... Enfim. E o Bilbo ali preocupado com as suas louças, com as suas coisas, e os anões começando a tentar o Bilbo, do tipo, a gente vai quebrar tudo mesmo. E uma coisa que o Hobbit tem aqui, que é interessante, é músicas. Na verdade, assim, no Hobbit, no Senhor dos Anéis, existem muitos poemas cantados aqui. E na tradução da HarperCollins existe uma preocupação muito grande em trazer a métrica para os poemas, o que não existe em outras traduções. Então é muito legal você ler esses poemas com essas traduções. Eu acho que é muito mais entendível, principalmente no Senhor dos Anéis. Mas falando aqui do Hobbit, o narrador aqui, ele vai trazendo essa sensação do que tá rolando, e o Bilbo literalmente aqui, entra em pânico e tem todos os sintomas de pânico e desmaia. Porque assim, ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele não entende nada. E daí o Gandalf fala que, olha, então, o Gandalf aqui no Hobbit, ele é completamente... Sério, é muito engraçado, porque o Gandalf é completamente, sei lá, ele é bonachão, assim. Ele não é igual o Gandalf que a gente encontra no Senhor dos Anéis, que ele tá com uma urgência realmente forte ali em mãos, um negócio complicado. E daí o Gandalf fala, no começo o Gandalf fala, então, a gente decidiu chamar um 14º companheiro porque dá má sorte. Dá má sorte sair em 13. Então a gente chamou mais um. E você vai ser o ladrão. E o ladrão aqui é um ladino. Quem jogou RPG sabe o que é ladino. Então o ladrão é aquele que tem furtividade, aquele que vai se esgueirar por entre lugares sem ser visto, aquele que tem essa habilidade, e os hobbits têm essa habilidade muito forte de se colocarem em lugares, ou enfim, de trazer essa sensação de fazer coisas porque eles não são percebidos muitas vezes no meio do que eles chamam de pessoas grandes. E o Gandalf, ele traz essa ideia, e os anões trazem aqui um contrato pro Bilbo assinar, e o Bilbo lê, e assim, são anãos que são despatriados, acho que é despatriados, eu não sei como que se diz isso, mas eles não conseguem mais viver na sua terra natal, porque existe um dragão chamado Smaug, que vai ser um dos vilões aqui no Hobbit, que o Smaug, ele vai invadir a montanha para acessar os tesouros e tomar posse desses tesouros. E é um dragão clássico que a gente encontra muito na mitologia europeia. É um dragão muito bonito que a gente vai encontrar em um certo momento. E o Smaug, ele dorme ali naquela montanha onde os anões moram. Os anões, eles têm essa coisa de serem mineradores.
E o Bilbo fala, tá, não quero, acho que não. Mas assim, a noite passa, tem um momento que eles cantam e a canção vai evocar em Bilbo um lado dele que ele não conhece, que é um lado que vai se mostrando muito aos poucos aqui, timidamente, que é o lado dele da família que é aventureira, do lado dele da família que não quer ficar no mesmo lugar, que quer conhecer o mundo, que quer atravessar lugares desconhecidos, que quer desbravar o mundo. E aqui eu acho muito legal que o Tolkien traz muito forte essa alegoria. O Tolkien não gostava de falar em alegorias, mas é sim uma alegoria do sentido de que você tem duas escolhas: ou você vai viver a sua vida pacatamente, sem tomar posse da sua vida de fato, sem fazer algo para si, sem desbravar o mundo, ou seu mundo interno, ou seu mundo externo. E daí essa interpretação que eu trago: ou você vai querer desbravar novos lugares, novas ideias, novos povos, novas culturas, dormir no relento, sabe? Essa coisa da aventura. É muito campanha de RPG esse livro. E hoje, no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, tá se fazendo uma tarde chuvosa, que a chuva tá caindo bem de mansinho aqui em Curitiba. E parece um convite pra gente entrar nessa história. E muitas vezes o narrador fala que não foi quando eles saem, já estão na aventura, que não foi a última vez que o Bilbo se lembrou com saudade das coisas que existem na casa dele. Não foi a última vez que o Bilbo se lembrou daquilo que eles estão sendo privados por causa da viagem difícil. E ele muitas vezes teve o desejo de voltar para casa, mas não voltou. Mas o que acontece? Na emoção da música cantada, ele aceita. Daí todo mundo vai dormir. No dia seguinte o Bilbo acorda, se levanta, toma seu café, faz tudo como se nada tivesse acontecido. E daí alguém no chega e fala: olha, você vai ou não vai? Eles estão te esperando. Deixa tudo aí e vai. E o Bilbo no impulso vai. Ele toma coragem e vai. E isso é muito legal. A partir do momento que eles saem do condado, as coisas ficam muito interessantes. Tem passagens hilárias, maravilhosas, como por exemplo 3 trolls que estão conversando e decidindo como vão comer o Bilbo, se isso vai ser no espeto. Cara, é muito bom, muito bom. Pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de um livro leve, um livro que é cativante, um livro que vai te pegando pela mão e te fazendo sentir aquele mundo de forma colorida, de forma, sabe, é muito bom, assim. Foi o meu segundo contato com Tolkien, foi o Hobbit. Ainda não existiam os filmes, e quando eu li, eu falei, cara, isso é lindo, é incrível. E o que é legal aqui também nessa literatura é que o Hobbit, ele é uma porta de entrada para drogas bem mais pesadas que a Terra-média traz, como o próprio Senhor dos Anéis, que é a sequência do Hobbit, e o Silmarillion, que é o livro mítico que conta sobre a criação, sobre as primeiras eras da Terra-média. Então, o Hobbit, ele vem, o Tolkien escreve como uma história que ele contava para os filhos dele, e dá certo, dá super certo, assim, o livro. Ele se torna muito popular rapidamente, assim. E assim, sobre a escrita, como eu disse, o narrador, ele é um narrador em terceira pessoa. É um narrador que muitas vezes fala com você, tipo, você tá aí na sua casa tranquilo, não deve imaginar o perrengue que eles estão passando agora, sabe? É um narrador completamente diferente dos narradores que a gente vai encontrar no Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele é um narrador impessoal, é um narrador que tá muito preocupado com outras coisas, preocupado com culturas. O Silmarillion mais ainda. O Silmarillion é quase como se fosse um compêndio de documentos que você encontra trazendo mitos de um povo, sabe? Mas aqui no Hobbit não. Aqui no Hobbit é muito fácil esse acesso, e é muito gostoso de ler. A gente encontra elfos aqui, elfos lindos, distantes, imortais. A gente vai encontrar o
que mais que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar orcs cruéis, com vários problemas ali, de tanto entre eles, e começam a caçar os anãos e o Bilbo. E qual que é o objetivo central? É recuperar a pátria, recuperar a cidade perdida, já que o dragão invadiu. E o Bilbo é o grande trunfo e acaba se revelando um grande trunfo. Eu não vou aqui falar de todo o livro para não estragar a experiência de quem não leu o livro, mas é uma experiência maravilhosa. E para além das passagens, quando você entende, percebe, ok, existe o dragão que é o vilão, mas não. O maior vilão, daí o Tolkien é genial nisso, os maiores vilões aqui desse livro, para além do dragão, é o ego, é a soberba, é o apego excessivo à matéria, é a própria facilidade que os homens têm de guerrear uns contra os outros. É isso, assim, sabe? Os maiores vilões aqui são esses sentimentos. O Tolkien trabalha muito isso, sobre isso, a relação de sentimentos escuros que vão nascendo de pouquinho em pouquinho no coração até corromper esse sentimento. Tanto que a gente tem uma passagem maravilhosa com o Sméagol, que é o Gollum, que todo mundo em algum lugar já ouviu falar do Gollum, que ele aparece com muita força no Senhor dos Anéis, mas a primeira aparição dele aqui é no Hobbit. E as charadas do Bilbo e o Gollum no livro são maravilhosas, são incríveis, incríveis, incríveis. É uma sensação de você entrar numa campanha de RPG, de você entrar numa boa aventura de sessão da tarde e desbravar essa aventura quentinha que traz um calor no coração, que é quando você tá com muito problema na vida e quer relaxar a cabeça. O Hobbit do Tolkien é uma excelente pedida. E gente, é com muito carinho que eu falo do Tolkien, é com muito carinho que eu falo da Terra-média, e é com muito carinho que eu faço esse Atravessando Letras, porque eu aprendi a amar esse universo, principalmente os filmes do Senhor dos Anéis. Eu sou completamente apaixonado. Uma vez por ano, pelo menos, eu assisto todos. É quase um ritual meu. O Hobbit, os livros do Tolkien, eu sempre releio, principalmente o Senhor dos Anéis e o Hobbit, que eu mais gosto de reler. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu realmente tô empolgado em falar sobre esse livro para vocês. E é isso. Eu vou pedir para vocês novamente ativarem as notificações, marcarem ali como gostei, compartilharem com aquela pessoa que gosta do Senhor dos Anéis, que gosta de RPG, com aquela pessoa que gosta de literatura e com aquela pessoa que ainda não tem o hábito de ler, mas quer começar. O Hobbit é um ótimo exemplar de livro que traz uma porta de entrada muito dourada e muito cativante pra gente. Ok? Bora lá. E a dica de hoje, gente, olha, a dica de hoje eu vou trazer pra vocês uma série extremamente hilária. Hoje, acho que o nosso Atravessando Letras tá sendo pra galera que tá querendo descansar a cabeça, assistir coisas ou ler coisas mais tranquilas que vão trazer aquele quentinho no coração. E a série que eu vou indicar hoje se chama Ghost, ou Fantasmas aqui no Brasil. E meu Deus do céu, é muito, muito, muito bom. É engraçadíssimo, conta da perspectiva de fantasmas que moram em uma casa centenária e um casal se muda para essa casa e os fantasmas começam a ficar incomodados, e uma das partes do casal, no caso a mulher, acontece um problema, ela tem uma experiência de quase morte e ela começa a ver esses fantasmas e o marido não. A partir daí, cara, o roteiro é muito inteligente e ágil, as piadas são muito certeiras e engraçadas, e existe um equilíbrio muito bom aqui no humor dessa série. E são 4 temporadas e são episódios curtinhos.
Eu maratonei isso aqui quando eu comecei a ver de uma forma muito viciante. E é aquele tipo de série que, pra mim, traz um pouco de sensação de uma outra série que é muito boa, que se chama The Good Place. E também um pouco da vibe de sitcom, mas não é exatamente uma sitcom no sentido macro da palavra, mas lembra. Mas tem umas situações aqui, ai Deus, que são muito engraçadas. E todos os personagens são muito cativantes. Existem fantasmas de vários períodos ali da história americana. E tem um viking que chama os carros de navios terrestres. E é muito bom você ver os conflitos entre os fantasmas, os conflitos entre as eras. E de certa forma quem vai trazendo essa pacificação tanto entre os fantasmas, e os fantasmas vão acabando se afeiçoando, é a mulher. E aos poucos o marido vai se acostumando com isso. E é muito bom, gente. Super indicação pra vocês. Fantasmas tem na Netflix e na Paramount, ok? É isso aí, gente. Vamos terminando mais um Atravessando Letras. Espero que vocês curtam a indicação de hoje. E espero que vocês curtam o Hobbit do Tolkien, ok? É isso aí. Tenham todos uma ótima semana. E até o nosso próximo Atravessando Letras.